Escândalo. Jogadores são investigados por manipulação de apostas esportivas. CBF descarta parar Brasileirão, mas vai acionar a FIFA para tomar medida drástica. Reforços na lista. Flamengo prepara contratações para a próxima janela e define laterais, atacante e volante. Tudo sobre o jogo de daqui a pouco contra o Goiás pelo Campeonato Brasileiro. Prováveis escalações, quadro de arbitragem, onde assistir e muito mais. A partir de agora, no seu canal Rafa Melo. Cola. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão, é muito importante a sua inscrição. Não se esqueça de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Rafa Melo 81 nossa gente, vem comigo, assiste até o final para você não perder nenhum detalhe, porque esse vídeo tá muito informativo e tá imperdível. Flamengo e Goiás se enfrentam daqui a pouco, 8 horas da noite, horário de Brasília, pelo Campeonato Brasileiro. Quinta rodada. O Flamengo tem 5 desfalques confirmados para esse jogo. Varela, que ainda está fazendo transição, Felipe Luiz, a mesma coisa, Mateuzinho, recuperação, Thiago Maia, recuperação e Gabigol suspenso ao tomar o terceiro cartão amarelo no último jogo contra o Atlético Paranaense. Onde é que eu assisto esse jogo, hein, Rafa? Vai passar no Premiere, canal fechado aí, né, da Globo, para todo o Brasil. O Flamengo que tá pressionado aí, né, tentando sair da zona de rebaixamento, entrou na última rodada, na quarta rodada, contra o Corinthians, empatou em casa com o Fortaleza. Isso empurrou o Flamengo para a 17ª posição, com apenas 3 pontos no campeonato. E aí, para estancar os resultados ruins, depois de 3 derrotas seguidas. O curioso é que o Sampaoli ainda não venceu no Campeonato Brasileiro, né? Ele estreou na Libertadores contra o Nublense, no Maracanã, e o primeiro jogo dele no Brasileirão foi contra o Internacional, em Porto Alegre. Perdeu o clássico para o Botafogo no Maracanã e perdeu o último jogo contra o Atlético Paranaense. Gabigol é desfalque, tá suspenso, mas o Pedro, artilheiro do time na temporada, tá recuperado aí de um entorse no tornozelo e é provável que ele volte, né? Aliás, a provável escalação do Flamengo, eu inclusive trouxe a informação no vídeo de mais cedo, que o Sampaoli tentou aí enganar o X9, driblar o X9 e acabou conseguindo. Porque olha a provável escalação do Globoesporte.com. No gol, Santos ou Matheus Cunha. O Santos, ele não trabalhou, né, desde que veio do jogo do Atlético Paranaense todos os dias. Ele fez algumas atividades, foi orientado, foi observado pelo departamento médico diante daquele choque que ele teve lá com o jogador do Atlético Paranaense, um choque no rosto, descartou aí qualquer lesão, qualquer fratura, mas ele esteve em observação durante esse período. Então pode ser que o Sampaoli entre com o Santos ou o Matheus Cunha, que o substituiu naquela partida. Na lateral, o Wesley. A dupla de zaga, Fabrício Bruno e Léo Pereira. Ayrton Lucas na esquerda. Pulgar, Vidal e Arrascaeta. E na frente aí uma dúvida. Matheus França ou Everton Ribeiro. Everton, Cebolinha e Pedro, o provável time do Flamengo para encarar o Goiás. Bruno Melo tá fora, tomou o terceiro amarelo. Lucas Halter, cartão vermelho no último jogo contra o Palmeiras. Tadeu, fratura no 5º dedo da mão direita. Mateuzinho, contusão muscular da posterior da coxa esquerda. Johnny Lucas, contusão muscular na posterior da coxa direita. Felipe Ferreira, contusão muscular na posterior da coxa direita. Gabriel Novaes, tendinite no joelho direito. Rapaz, são muitos desfalques no Goiás, que perdeu o último jogo aí para o Palmeiras, goleada por 5-0. A provável escalação do Goiás tem Marcelo Rangel, Maguinho, Sidmar, Edur e Sander, Zé Ricardo, Morelli, Diego e Palácios, Vinícius e Matheus Peixoto. A arbitragem para esse jogo: apita Flamengo e Goiás, o árbitro FIFA Sávio Pereira Sampaio. Assistente número 1, Neuza Inês Bach. Assistente número 2, Alex Ang Ribeiro. O trio da FIFA. E, aliás, o quarteto da FIFA, né? Porque o árbitro de vídeo, né, no VAR, temos aí o Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral. Torcer para que a arbitragem faça aí um bom jogo nesse Flamengo e Goiás.
O torcedor brasileiro hoje foi surpreendido com a informação que está rolando aí em todos os sites, em todos os jornais, em todas as TVs, do esquema de jogadores que são investigados na situação aí das apostas. Alguns nomes já foram inclusive citados, né? O caso aí mais, podemos dizer assim, mais famoso é o do zagueiro do Santos, o Eduardo Bauerman, o Paulo Miranda e o Gabriel Tota, do Juventude, Igor Cariús, lateral esquerdo do Sport, Vitor Ramos, zagueiro da Chapecoense, Fernando Neto, volante do São Bernardo, Matheus Gomes, que é goleiro, e Richard, do Cruzeiro. Um outro nome que apareceu agora, ele que foi oferecido ao Flamengo, o meio-campista Maurício, do Internacional, um dos nomes citados em esquema de manipulação de jogos. O jogador, inclusive, ele foi autor dos 2 gols contra o Flamengo, né? O segundo jogo do Campeonato Brasileiro, 2-1 Internacional contra o Flamengo lá em Porto Alegre no dia 23 de abril. Além dos 8 atletas denunciados e investigados pelo Ministério Público, outros nomes aparecem nas 113 páginas do processo ao qual os jornais tiveram acesso. Sávio, lateral esquerdo do Goiás à época. Vitor Mendes, então jogador do Juventude, hoje no Fluminense. Pedrinho, do Atlético Paranaense. Natan, do Avaí. Nino Paraíba, à época estava no Ceará. Dadá Belmonte, à época estava no Goiás. Todos esses esquemas aí, segundo as informações que chegam, foi referente à temporada do ano passado, de 2022. Um dos maiores escândalos do futebol brasileiro. Tem mais gente, a cada hora vai aparecendo um novo nome. E o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, muito pressionado, descartou para paralisar aí os campeonatos, né, os brasileiros das séries A e B, por conta do escândalo de manipulação de jogos por casas, por apostas descobertos aí pelo Ministério Público de Goiás. Admitiu, no entanto, que há dano à imagem da competição. Como uma das medidas preventivas, a CBF articula um modelo de investigação de manipulação mundial com a FIFA. E o Edinaldo Rodrigues, presidente da Confederação Brasileira de Futebol, disse: não temos como suspender a competição. Não é a acusação de um dirigente, não é de um presidente de clube, não é de um árbitro. Isso está sendo de atletas. A CBF espera que tenha um rigor de quem está fazendo as apurações. A CBF não tem poder de polícia e justiça, afirmou aí o presidente Edinaldo Rodrigues, que lembrou também que o dano, né, causaria ao sistema de futebol uma eventual paralisação do Brasileirão. A denúncia do Ministério Público acusou 16 pessoas de envolvimento na manipulação de 6 lances em 8 jogos da Série A de 2022. Uma parte dos envolvidos é de jogador. Há indícios do envolvimento de outros atletas nas apurações. O dirigente admitiu que os casos de armação depreciam a imagem do brasileiro. Entende que a CBF é vítima. Quando tem isso de suspeita de manipulação, a gente encaminha para o STJD, que os causadores sejam suspensos de acordo com as leis. A CBF já tem contrato com a empresa Esportes Radar para monitoramento de apostas em sites. Os casos suspeitos são encaminhados para o STJD, mas a entidade já articula com a FIFA uma rede mais ampla para investigar mundialmente as manipulações em torno do futebol. Essas conversas entre Edinaldo e dirigentes da Federação Internacional sobre o assunto já ocorrem antes da denúncia feita pelo Ministério Público. A intenção de Edinaldo é convocar os clubes brasileiros para discutir aí o assunto por meio de uma videoconferência. O objetivo, então, é mostrar o que tem sido feito e discutir medidas para coibir as armações. Olha, nesse caso, gente, eu vou dar aqui a minha opinião. Eu acho que a CBF não tem culpa. A Confederação Brasileira de Futebol, ela promove os jogos e também os espetáculos. O culpado é o jogador que se sujeita a isso, que já ganha um bom salário. Um salário de jogador de futebol dá para viver e viver bem. E se sujeitar a isso é crime contra o próprio clube que ele recebe, contra o seu torcedor. Então isso é um absurdo. Na minha opinião, o jogador deveria ser afastado do clube e ter aí, pagar aí pelas leis, né?
das medidas aí, ser afastado e acabar com a carreira do jogador de futebol. Eu penso assim, tem que ser uma medida drástica no jogador que se sujeita a isso, a esquema de manipulação de resultado, de tomar cartão amarelo, de chutar a bola para escanteio do nada, como a gente já viu aí em alguns lances. Quer dizer, são exemplos assustadores. E a casa de aposta não tem nada a ver com isso. A casa de aposta ela tem que ser regulamentada, né, dentro das leis do país. E eu acho que o Brasil tem que fazer isso, tem que cobrar realmente e legalizar tudo isso. Porque senão, olha aí, ao ponto que a gente chegou. Então realmente é muito complicado e nós trouxemos aqui a palavra do presidente da CBF, o Edinaldo Rodrigues. Lista de contratações, o Flamengo definiu algumas posições para reforçar na próxima janela. Volante, atacante que atue pelo lado direito, um lateral esquerdo e um lateral direito. Essas são as prioridades do Flamengo para a próxima janela, que abre em julho. O técnico Sampaoli, inclusive, já está com alguns nomes. O Flamengo mapeou o mercado e vai começar a contratar nesse sentido. Não vai esperar chegar até julho. O Flamengo, inclusive, já está negociando com alguns jogadores. O Marcos Braz, quando esteve na Argentina, se reuniu com o empresário argentino Miguel, que agencia a carreira do goleiro Agustín Rossi. Inclusive, é um reforço que chega para o Flamengo. Já a partir do mês que vem, ele vem treinar no Mengão e a partir de julho, quando abre a janela, aí sim, ele estará apto a entrar em campo. Então, essas são as posições. Um lateral direito, um lateral esquerdo, um volante, desde a saída do João Gomes o Flamengo não conseguiu fazer a reposição, e um atacante que atue pela ponta direita. Bom, gente, eu vou encerrar aqui com um assunto que me deixou também muito chateado hoje, que é o descaso da diretoria do Flamengo com o torcedor off-Rio, torcedor que não é do Rio, principalmente o torcedor do Nordeste. Então eu vou me solidarizar nesse vídeo com o desespero, o caos, a demora, tudo que você possa imaginar que o torcedor do Flamengo passou hoje para comprar um ingresso para assistir Bahia e Flamengo no próximo sábado. E muitos torcedores não conseguiram. Filas enormes ao redor do estádio, lá onde vai ser o jogo, fila única. As duas torcidas na mesma fila, torcedores do Bahia e torcedores do Flamengo. A diretoria não disponibilizou ingresso para embaixadas e os torcedores que enfrentaram fila, chuva para adquirir o ingresso, muitos não conseguiram. Eu vou aqui deixar a palavra de um torcedor que comentou num post nosso nas redes, o Rafael é até meu xará, e ele disse o seguinte: eu não sei nem o que falar para minha filha. Ao chegar em casa, a Rafa era a realização de um sonho dela. E meu, pois iríamos assistir o primeiro jogo do Flamengo juntos e a realização do sonho dela de ver o Gabigol jogando sem ser pela televisão. Eu vou dizer uma coisa pra vocês, hein, que estão aí dentro do Flamengo comandando o clube e acham que o Flamengo é do Rio. O Flamengo não é do Rio. O Flamengo é da nação. O Flamengo é da sua torcida. E a maioria está fora do Rio de Janeiro. Então vamos respeitar o torcedor do Nordeste, do Centro-Oeste, do Norte, do Sul, não só o torcedor do Sudeste. Tem que respeitar todos os torcedores, principalmente quem tá lá longe, no Nordeste, em Salvador. Eu vou citar Salvador aqui porque é o próximo jogo do Flamengo, mas o Flamengo vai jogar com Fortaleza, vai jogar com outros clubes aí, né, do Nordeste, o Campeonato Brasileiro, porque isso é um absurdo, isso é lamentável o que vocês fazem com o torcedor off-Rio, com o torcedor de outras praças. Inclusive fizeram uma emenda aí para restringir o número de contribuintes off-Rio a 20%. Quem comanda o Flamengo hoje não está preocupado com o torcedor de fora. Essa é que é a verdade. E é muito, muito lamentável. Eu fico triste de coração pelos irmãos rubro-negros que estão um pouco mais distantes, mas eu sempre tenho carinho de toda a nação rubro-negra em todos os lugares do país e também do mundo. Então eu tô aqui lutando por vocês. Esse comentário aqui do Rafael, que não conseguiu realizar o sonho da filha, tá lá, do lado, mora em Salvador, tá lá pertinho do estádio, enfrentou a fila desde as 10 da manhã e não conseguiu ingresso. Porque antes, a diretoria repassava ingresso para as embaixadas, e hoje nem isso faz. Lamentável. Fica aqui a minha crítica, a minha indignação e a dor que o torcedor tá sentindo aí de não poder realizar o sonho da própria filha. É um negócio simples de resolver,
mas o Flamengo parece que não tá nem aí. Quando eu falo Flamengo, eu falo de CPF, eu não falo do CNPJ. Grande abraço, saudações, bate no peito, daqui a pouco tô lá no Maraca, Flamengo e Goiás, já convido você para a super live aqui de pós-jogo, e eu quero comemorar a vitória, né? E comentar também um jogo positivo do Flamengo pra gente virar a chave e dar a volta por cima. Grande abraço, saudações, valeu!